O Cruzeiro está próximo de acertar a contratação do lateral direito Fagner, jogador de 35 anos de idade, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026 e que tem negociações avançadas para ser reforço do Cruzeiro. E eu vou falar para vocês como é difícil agradar o torcedor cruzeirense. Os caras criticam toda contratação que é feita. O Dudu não joga há muito tempo. O Gabigol só fez gol na final. O Bolasie é velho demais, 35 anos de idade. O Christian acabou de ser rebaixado à segunda divisão do futebol brasileiro. O Rodriguinho do América, quem é esse garoto? Nunca ouvi falar desse cara. O Eduardo, reserva do Botafogo, toda contratação que o Cruzeiro está encaminhando até este momento está sendo criticada pela torcida do Cruzeiro. O que tem maior aceitação é o atacante Gabriel Barbosa e ainda assim recebe muitas críticas. Todo santo jogador que aparece é criticado pelo torcedor cruzeirense. Eu vou começar aqui o nosso conteúdo colocando na tela para vocês as falas do jornalista Samuel Venâncio, que traz a informação em primeira mão sobre uma negociação do Cruzeiro com o lateral direito Fagner. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora confira as principais falas do Samuel Venâncio. O Cruzeiro tem uma conversa em andamento com Fagner, do Corinthians, para lateral direita. Acho que a ideia seria um empréstimo, o Corinthians pagando uma parte, mas é informação aqui da Samuca TV. Fagner é outro aí bem experiente, né? E o bicho pega ali no setor dele quando ele joga, mas para a composição ali é o que o Cruzeiro conversa neste momento. Não tem negociação sacramentada, mas é um nome que a gente traz aqui em primeiríssima mão na Samuca TV. Fagner, lateral direito do Corinthians. Pedro Torres. A composição para jogar alguma vez ou outra, se for essa a realidade. Se o Corinthians ajudar no salário, eu acho que é plausível pensar em Fagner. O Cruzeiro não vai fazer investimento para buscar um lateral direito, para contratar. E nem tem que fazer, pelo menos na minha opinião, tendo um lateral do nível que é o William. Então, eu não vou ficar aqui, que não tem isso e aquilo. Diante de um mercado, eu também gostaria muito do Mike. E acho que o Mike, numa condição, recuperando a condição física, era para brigar pela titularidade. Agora, se tiver aí um ano, tudo bem, é um lateral de 35 anos, né? Mas o William não vai jogar porque está suspenso, precisa ser preservado. Eu acho que, tendo ali o Fagner, não teria aquele absurdo que era quando a gente considerava o William ficar fora no ano de 2024. Né? Mas vamos ver, é uma negociação que está em andamento e o Cruzeiro tenta aí, o Corinthians, fazendo uma composição ali, porque, como disse o Caramujo, é um salário que não é tão baixo assim e é a negociação que está em curso no momento. Fagner, lateral direito, 35 anos, podendo aí vir para o Cruzeiro em 2025. E o chat tá maluco, Caramujo? Olha só, família, após a informação divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, a galera da Itatiaia Esportes também fez suas apurações e confirmou que está muito bem encaminhado a vinda do Fagner para a Toca da Raposa. E ainda disse que só falta a realização dos exames médicos e a assinatura de contrato para que o jogador seja anunciado de forma oficial. Outro ponto também, o Corinthians ajudaria o Cruzeiro na questão dos vencimentos do lateral direito Fagner, que foi reserva do Corinthians nesta temporada. E me impressiona porque até agora o Fagner é o jogador que está tendo a maior rejeição por parte da torcida entre as contratações que foram feitas até o momento.
É um jogador que chega com um contrato de uma temporada e com o Corinthians pagando parte dos seus salários. Ou seja, não vai ser um investimento alto do Cruzeiro na lateral direita e ainda assim vai trazer um jogador cascudo, um jogador experiente, um jogador que pode agregar com o Cruzeiro. E me impressiona o tamanho da rejeição que o Fagner está tendo. Ah, mas o Fagner foi o reserva do Mateuzinho. Galera, o Mateuzinho foi um dos melhores laterais direitos do nosso país na atual temporada. Olha as notas do Mateuzinho, olha os números do Mateuzinho e veja como ele foi bem este ano. Então não é de se estranhar que o Fagner fosse reserva do Mateuzinho. Agora que nós tínhamos o Wesley Gasolina, ou melhor, nós só tínhamos o William de confiança na lateral direita e agora podemos ter o Fagner, um lateral que é campeão aí de quase tudo no futebol brasileiro, que tem a possibilidade de assinar contrato, um contrato barato, baratíssimo, tá vindo aí só com o Cruzeiro bancando os teus vencimentos. Na minha opinião, me parece uma aposta viável. Não é uma contratação que você possa exigir que seja titular absoluto. O titular do Cruzeiro é o William, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Então, nós estamos contratando um jogador para ser reserva. E reserva do nível do Fagner para entrar no decorrer de alguns jogos. Para quando o William for suspenso fazer algumas partidas, me parece uma opção muito viável. É claro que, por exemplo, o Mike seria uma opção muito mais interessante do que o Fagner, mas o Mike teríamos que pagar pela transferência. E o Cruzeiro não pretende fazer um alto investimento em um jogador que chegaria na Toca da Raposa com status de reserva. Então, por isso, eu acredito que o Fagner é uma aposta válida e me impressiona a tamanha rejeição que o jogador tem recebido. Não é que o cara é craque, que o cara é um absurdo jogando, mas o tamanho da rejeição que ele tem recebido nas redes sociais me impressiona demais. E é outro ídolo do Corinthians que está de saída para o Cruzeiro. Só para você ter ideia, na atual temporada de 2024 foram 41 partidas. Isso aí com 35 anos de idade. Na temporada passada ele fez 57 jogos. Isso aí com 34 anos de idade. Em 2022 ele fez 43 jogos. Ou seja, pode esperar que mesmo com a questão da idade, o Fagner é um cara profissional, é um cara que se cuida, é um cara que fisicamente não deixa a desejar na sua carreira. É só você pegar os números do jogador, o tanto de jogo que ele faz por temporada. Na minha opinião, o Fagner é uma opção viável, mas a minha opinião é segundo plano por aqui. A opinião que importa é realmente a sua. Coloque aqui nos comentários o que você achou sobre a possibilidade do Fagner ser um novo reforço do Cruzeiro. Se liga, família, para encerrarmos por aqui o nosso conteúdo, a última informação que vamos colocar aqui na tela para vocês, também divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, é de que o Cruzeiro não vai avançar para uma proposta no caso do zagueiro Sérgio Ramos. Uma ilusão criada, pela galera ali do programa Os Donos da Bola, com Everton Guimarães, com o jornalista Thiago Fernandes, sobre esta possibilidade. O próprio jornalista Thiago Fernandes já falou aí nesta sexta-feira sobre este assunto, que o Sérgio Ramos teria feito uma pedida na casa de 5 milhões de reais mensais para vir jogar no Cruzeiro, o que está totalmente descartado. Um jogador de 38 anos de idade recebendo 5 milhões mensais é um absurdo e é muita imprudência da nossa diretoria tentar algo do tipo. Então, por isso, hoje podemos cravar que Sérgio Ramos é carta fora do baralho. É uma situação descartada pela diretoria do Cruzeiro. Eu vou até colocar agora na tela para vocês as falas do Samuel Venâncio na situação do zagueiro espanhol. O Cruzeiro, ele esteve em entrevista aos Donos da Bola, da Band Minas, com Everton Guimarães e com outros colegas, e ele falou, para mim, a história de Sérgio Ramos, ela não vai avançar em hipótese alguma. Essa é uma informação, inclusive, que a gente já trouxe. E pelas palavras do Alexandre, ele deu uma resposta inicial. Depois, a situação foi comparada com a do Arias e ele disse que a resposta era a mesma, que não ia avançar porque não tem como avançar. E até acrescentando, esse contato Cruzeiro e Sérgio Ramos, ele até então foi um oferecimento e não passou disso, porque o Cruzeiro sabe, questão de parte financeira principalmente, a questão da parte técnica, idade
e a questão do Sérgio Ramos topar uma vinda para a América do Sul. Então, a informação que eu tenho é que essa história não vai para frente do Cruzeiro com o Sérgio Ramos. O Cruzeiro quer sim um zagueiro para chegar e jogar. Tem algumas conversas em andamento. Os nomes são mantidos em sigilo. Os que o Cruzeiro tentou e as negociações não foram para frente, não foram adiante, a gente já trouxe aí Zaide Romero, Nino, Alderete, nomes especulados, né, em todas essas possibilidades. Luiz Felipe, que está lá na Arábia. Então, o próprio Adrielson, valores aí que são considerados bem altos e o Cruzeiro estudando uma possibilidade de contratar um zagueiro. Não é porque o Cruzeiro tem ali uma grana importante para fazer um aporte, um investimento, para comprar direitos econômicos, por exemplo, 7, 8 milhões de euros, que você tem que calcular toda a operação, né? E se você contratar um zagueiro desse naipe, você tem que ter uma negociação favorável na parte de salário, porque senão o custo mensal, se a gente for dividir tudo, né? Aporte para comprar os direitos, luvas, comissão e salário, o Cruzeiro vai gastar muito por mês. Então, a diretoria vem trabalhando para buscar essa opção, ainda não encontrou. Tem nomes que estão conversando? Sim. Esses nomes já apareceram? Ainda não. Agora, é aguardar, mas é fato que o Cruzeiro quer ter esse zagueiro na pré-temporada dos Estados Unidos. O Cruzeiro viaja no dia 6 de janeiro para Orlando. Vamos falar sobre... Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!